Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. É uma alegria podermos chegar novamente à sua casa com o estudo da palavra do Senhor. Antes, porém, eu quero, de maneira muito especial, parabenizar o coral da igreja pelo seu 100º aniversário no último dia 23. Nós não pudemos ter aquela celebração que estávamos planejando, não é? No entanto, o Papai do Céu sabe o que faz e ele certamente não foi do agrado dele que nós tivéssemos a nossa programação, porque permitiu que viesse essa pandemia, em razão do que nós não pudemos nos reunir presencialmente durante muito tempo, os grupos não puderam ensaiar, mas, de qualquer modo, eu quero parabenizar o coral. Nós tivemos o privilégio de celebrar aqui o centenário da igreja, de organização da igreja. Também celebramos o centenário da Sociedade Auxiliadora Feminina, da SAF, e agora seria o centenário do coral da igreja. Mas creio que oportunamente nós ainda teremos, quem sabe até o final do ano, a oportunidade de ter uma grande celebração para agradecermos ao Senhor pelos 100 anos de atividades do nosso coral. Parabéns a todos os nossos coristas. Aproveitando a data, eu quero comunicar aos irmãos que no próximo domingo, às 19 horas, nós vamos postar a cantata comemorativa dos 95 anos do coral da igreja, que foi apresentada no dia 23 de agosto de 2015. Então nós vamos rever esta cantata. O culto que foi gravado no domingo passado lá no auditório ficará para uma outra ocasião, e nós vamos reapresentar então aquela cantata. Reúna sua família, convide seus amigos e assista e glorifique a Deus pelo coral da nossa igreja. Nós vamos iniciar o nosso estudo desta noite lendo a palavra do Senhor no texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 8 a 13. A palavra do Senhor nos diz assim: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, com o ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia da vinda ou a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo do Senhor, e por isso a igreja deve fazer missões. Nós vamos curvar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, gratos pela bênção da salvação que alcançamos em Cristo Jesus, gratos pelo privilégio de fazermos parte da família da fé, agradecidos porque Tu nos fizestes também discípulos Teus
e tem nos dado a oportunidade e o privilégio de proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus, proclamarmos as boas novas da salvação. Mas nós suplicamos, ó Deus bondoso, que Tu nos dê a visão, que Tu nos dê o ânimo, a coragem e a determinação para que possamos cumprir a ordem do Senhor quanto a levar o Evangelho a todas as nações e fazer discípulos, ó Deus, de todos, em todos os lugares. Muito obrigado, porque o Senhor tem despertado esta igreja para se engajar nesta obra, e nós pedimos, Senhor, continue abençoando-nos, despertando mais e mais irmãos, e que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração pela Tua palavra, conforme a vontade soberana do Senhor. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 314 do nosso inário. Este hino tem como título Diligência, e nos fala então sobre esta necessidade de sermos diligentes no cumprimento da tarefa que o Senhor nos concedeu. Mais uma vez nós vamos interceder, ter um momento de oração pela obra missionária. Estamos encerrando o mês de agosto, né? Na próxima quarta-feira já será setembro. Estamos, portanto, encerrando o mês de missões na IPB, e eu convido você a curvar a sua fronte onde você está e a falar com o Senhor, não é? Silenciosamente aí na sua casa, e pedindo a bênção de Deus para os missionários, pedindo a bênção de Deus para a nossa igreja, pedindo que Deus nos dê mais e mais recursos para investirmos no cumprimento da sua ordem a nós quanto à realização da obra missionária. Então curve a sua fronte e fale com Deus por alguns instantes.
Senhor, chegamos a Ti mais uma vez, para de maneira muito particular colocar diante de Ti a obra missionária da Tua igreja, os missionários que estão nos campos, os nossos parceiros, ó Deus, da obra, especialmente, ó Deus, para interceder por aqueles que estão anunciando as boas novas do Evangelho, para aqueles que estão envolvidos, ó Deus, nos projetos missionários de diversas naturezas. Nós queremos interceder de maneira especial pelo nosso irmão Jessé, a sua esposa Ellen, a Rebeca, que estão lá no Timor-Leste, num trabalho árduo, ó Deus, de tornar a Tua palavra acessível às tribos e aos povos daquele país, daquela nação. Que o Senhor continue a fortalecê-los e a usá-los conforme a Tua obra. Também oramos pelo reverendo Gerson e sua esposa no Senegal, pelo reverendo Marco Antônio, por aqueles, ó Deus, que estão nos campos em várias partes do mundo e também da nossa nação. Queríamos que abençoes de maneira especial Asas de Socorro, nossa missão, Missão Vida, Gideões Internacionais, Missão Portas Abertas, a junta missionária do nosso presbitério, ó Deus, os evangelistas que também temos o privilégio de participar, ó Deus, os Teus servos que estão de partida para a Bósnia, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a Marcela, o seu esposo, e todos aqueles que têm o chamado do Senhor, que estão envolvidos com a Tua obra. Nós os colocamos no Teu altar e pedimos que Tu despertes a Tua igreja aqui para um envolvimento maior e uma dedicação maior no cumprimento da obra, da missão que o Senhor nos confiou, que é levar o Evangelho a todas as nações e fazer discípulos, ó Deus, de todos os povos. Muito obrigado. Fale ao nosso coração pelo estudo da Tua palavra. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós estamos encerrando a série de estudos da palavra do Senhor sobre o tema responsabilidade missionária da igreja. E eu quero ler 2 textos para nortear a nossa reflexão. O primeiro texto está em Mateus 24:14, onde o Senhor está falando sobre a grande tribulação, sobre as últimas coisas, e lá no verso 14 do capítulo 24 ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Repetindo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O outro texto é um texto que já temos usado aqui sempre, que é o texto de Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Como disse, concluindo a nossa série de estudos sobre a responsabilidade missionária da igreja, hoje vamos meditar com os irmãos, respondendo algumas interrogações que deixamos e queremos respondê-las à luz das Escrituras Sagradas. E a primeira interrogação que quero fazer ou deixar com os irmãos é a seguinte: por que fazer missões? Por que realizarmos a obra missionária? Em primeiro lugar, porque é uma tarefa ordenada por Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, que determinou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós devemos fazer a obra missionária porque é uma ordem do Senhor. E ordens de Deus se cumprem.
não se questiona. Em segundo lugar, porque o Senhor mesmo nos deu poder para realizar esta obra, ao afirmar: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então nós precisamos fazer missões, realizar a obra missionária, primeiro porque é uma ordem de Deus através de Jesus Cristo, e em segundo lugar, porque Ele nos capacitou com o Espírito Santo para realizarmos esta obra. Vemos, pois, irmãos, que nós devemos fazer missões porque precisamos obedecer ao Senhor e porque Ele mesmo nos equipou com o Espírito Santo para o cumprimento desta missão. Segunda interrogação, segunda pergunta: para que fazer missões? Para que fazer missões? Nós entendemos pelas Escrituras que nós devemos fazer missões, ou que devemos investir em missões, para que todos possam ouvir as boas novas de grande alegria, ou o Evangelho, a boa notícia que em Cristo há salvação para todos os que jazem na região da sombra da morte, ou seja, no pecado, no caminho do inferno. Então, nós devemos fazer missões, nós devemos investir em missões, porque precisamos proclamar o Evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 13 a 15, mostra que para que os homens sejam salvos, para que passem da morte para a vida, tais homens precisam crer em Cristo, e somente crendo é que eles passarão das trevas para a luz, da morte para a vida, não é? Para que eles creiam, prossegue o apóstolo Paulo, nós falamos sobre isso na quarta-feira passada, para que eles creiam, eles precisam ouvir o Evangelho, ouvir as boas novas da salvação. Para que eles possam ouvir, ou para que eles ouçam, alguém precisa pregar, e Jesus nos mandou ir e pregar, né? Então, o Evangelho precisa ser pregado. Os discípulos de Jesus Cristo, a igreja, os crentes, aqueles que foram alcançados pela graça, eu e você precisamos pregar àqueles que estão ao nosso alcance, então fazer missões locais e também enviar pregadores para pregar àqueles que estão fora do nosso alcance, né? Figuradamente na Judeia, Samaria e até os confins da terra, ou até as regiões mais longínquas. Ouçam o texto: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim, irmãos, em resposta à pergunta para que fazer missões, afirmamos: fazemos missões para salvar os pecadores pelos quais Cristo morreu. Fazemos missões para ampliar o reino de Deus. Fazemos missões para aumentar o número dos súditos do reino de Deus. Terceira pergunta: como fazer missões? Em primeiro lugar, indo ao encontro daqueles que estão próximos de nós e que ainda não creem
em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então, essa é a primeira maneira: ir pregar àqueles que estão próximos de nós. Pode ser a sua família, pode ser o seu vizinho, pode ser o seu colega de faculdade, o seu amigo de escola, de trabalho, não é? Em segundo lugar, orando para que o Senhor desperte e vocacione mais pessoas para trabalharem na obra missionária, visto que o Senhor afirmou que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Jesus também afirmou que os campos estão prontos para serem ceifados. Nós vemos isto lá em Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38, e em João 4, 35. Não é? Então, nós, como fazer missões? Em primeiro lugar, indo. Em segundo lugar, orando para que o Senhor desperte mais trabalhadores para a sua seara, porque os campos estão prontos para serem ceifados, não é? E ainda mais, como dissemos na quarta-feira passada, porque os povos, a humanidade, eles estão perdidos como ovelhas que não têm pastor. Então, nós fazemos missões indo pregar a estes, orando para que o Senhor desperte outros para ir pregar a estes pecadores. Em terceiro lugar, apoiando os projetos missionários da nossa igreja e da Igreja Presbiteriana do Brasil e outras missões, não é? Então, em terceiro lugar, nós fazemos missões apoiando os projetos missionários da nossa igreja, firmando parcerias com as juntas missionárias, participando com as juntas missionárias, participando do envio e do sustento daqueles que estão deixando o conforto dos seus lares, dos seus países e de suas famílias e se dispondo nas mãos do Senhor para ir aos povos não alcançados, levando-lhes a mensagem redentora do Evangelho. Ou seja, sustentando com os nossos recursos, com as nossas ofertas e com as nossas orações, os missionários que já estão nos campos e aqueles que estão indo para plantar a boa semente, que certamente não voltará vazia, como lemos em Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Quarta pergunta: quando fazer missões? A resposta é: em todo o tempo. Em todo o tempo. Hoje, amanhã e depois. No dizer de Paulo, há tempo e fora de tempo. Quer seja oportuno, quer não. A ordem, não é? É para fazermos missões em todo o tempo. Para fazermos missões a toda hora. A tempo e a fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Como lemos em 2 Timóteo 4, 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, irmãos, o tempo é agora, pois como afirmou Jesus, e nós reiteramos mais uma vez, os campos já estão brancos ou já estão prontos para serem ceifados. A colheita, né? Os frutos estão maduros, a colheita precisa ser feita. Em quinto lugar, ou a quinta pergunta que fazemos é: quem deve fazer missões?
Quem deve fazer missões? E a resposta é: todos os verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Todos os que foram alcançados pela graça. Todos os salvos por intermédio da obra que Cristo realizou. Todos os verdadeiros discípulos de Jesus. Portanto, eu e você que estamos integrados à igreja. Se você é um verdadeiro crente em Cristo, se você foi alcançado pela graça, se você foi salvo por intermédio da obra que Cristo realizou, se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, pesa sobre os seus ombros a tarefa ou a realização da obra missionária. Essa tarefa, como eu disse, é minha e é sua, de todos os membros da Igreja de Cristo Jesus. Essa tarefa é, portanto, de todos. Pesa sobre nós essa obrigação, como afirmou o apóstolo Paulo. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E ele conclui esse versículo 16 da primeira carta aos Coríntios 9, dizendo assim: porque ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Irmãos, eu não sei o que será daquele crente, quando ele estiver diante do Senhor, que não aproveitou a sua estada aqui nesse mundo para pregar o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo diz: ai de mim, se não pregar. Ai de você, se não pregar, se não se envolver com a obra missionária. Então, irmãos, pesa sobre a igreja, pesa sobre nós a realização da obra missionária. Porque ai de nós, se não a fizermos, conforme já mencionamos no texto do apóstolo Paulo. Então, amados, diante dessa exposição, cumpramos o nosso dever e façamos a obra missionária, pregando, orando, contribuindo e vivendo em novidade de vida, em santificação, glorificando a Deus com o nosso testemunho, para que o mundo passe a glorificar a Deus, como ensinou Jesus em Mateus 5,16, dizendo assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Percebam que nós fazemos a obra missionária lançando mão de todos esses recursos que mencionamos aqui, sem abrir mão de uma vida exemplar, de uma vida cristã comprometida com o Senhor, sem abrirmos mão de um autêntico testemunho do Evangelho de Cristo, através da nossa vida, através da nossa conduta, não é? O modo como vivemos, a maneira como nós vivemos, é um modo de fazer missões. Se de fato vivemos o Evangelho para o inteiro agrado do Senhor. Concluindo, reiteramos a palavra de Jesus em Mateus 24:14, que diz assim, estou repetindo o texto: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A responsabilidade missionária é nossa, mas o Evangelho será pregado, como diz Jesus aqui, em todo o mundo, antes que venha o fim. Quer seja agora, na dispensação da graça, no período em que estamos vivendo, ou na grande tribulação.
pois toda a palavra do Senhor se cumprirá. E ele afirma que antes de vir o fim, o Evangelho será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Antes que venha o fim, preguemos o Evangelho, façamos a obra missionária, sejamos obedientes ao Senhor e saiamos das quatro paredes para anunciar que em Jesus Cristo há salvação, que Jesus Cristo é a solução para a salvação de todo aquele que crê. Que Ele nos abençoe, que Ele continue falando aos nossos corações. Nós vamos ainda cantar o hino de número 289, que tem como título Quem Irá? E esse é um desafio que nós deixamos com você, com a igreja e com cada crente em Cristo Jesus. Os bilhões em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai, crentes em Cristo, e as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Irmãos, como prometemos no último domingo que tivemos lá no auditório, e na quarta-feira passada passou despercebido e nós não pudemos cumprir a promessa, então nós vamos cumpri-la hoje, não é? De modo que eu vou incluir aqui na nossa liturgia um pequeno vídeo de menos de 3 minutos, não é? Que fala sobre o trabalho do reverendo Gessé Fogaça, sua esposa Ellen e sua filha Rebeca lá no Timor-Leste, na Ásia. Um trabalho muito bonito, né? Um trabalho de colocar a palavra de Deus de forma ou na língua daquelas tribos, daquelas nações. Então, eu convido você a esperar aí mais uns 3 minutinhos, não é? E assistir, ouvir a mensagem do pastor Gessé.
Um dos grandes privilégios da vida missionária é desbravar o novo, conhecer o desconhecido, ter contato com novas culturas e línguas que ainda não foram descobertas. Graças a Deus, isso tem sido possível à nossa família, porque Deus me deu uma esposa forte e uma filha guerreira, que enfrentam qualquer obstáculo. Nesses últimos dias, nós estamos com toda a nossa equipe aqui na aldeia de Barraredo. Barraredo é uma aldeia que tem uma história fantástica, que Deus tem revelado a sua graça a eles através da Jocum. A Jocum tem um ministério aqui nesta aldeia, e eles nos convidaram para visitá-los, e nesse período que estivemos com eles aqui, com a nossa equipe, nós fizemos as primeiras investigações na língua deles aqui, língua Idatê. Então nós fizemos alguns livros infantis, bem pequenininhos, simplesinhos, as primeiras palavras sendo escritas nessa língua, as primeiras pesquisas, descobertas desse universo fantástico que é uma nova língua, dentro de uma comunidade que está pedindo e buscando pelo alimento espiritual que é a palavra de Deus. E agora, o que nós vamos fazer? Nós coletamos alguns pequenos fragmentos que são apenas uma semente daquilo que pode vir a ser dentro das mãos do nosso Senhor. Nós vamos orar, vamos continuar trabalhando dentro das nossas forças e vamos investir naqueles que têm buscado a palavra de Deus. Nesse pequeno vídeo você pode ver a gente dedicando um pouco de tempo aqui com os jovens, com as crianças, e investigando o estudo da língua e da cultura, tentando entender como esta comunidade interage entre si, como eles entendem a realidade em que eles vivem, o mundo em que eles estão inseridos e a dinâmica do seu dia a dia. E isso vai descortinando para nós um universo fantástico, em que Deus tem se revelado a estas famílias. Nesta aldeia em especial são 78 famílias. E agora nós vamos começar o culto no domingo pela manhã. Nós estamos esperando mais de 100 pessoas. O que Deus está fazendo aqui é algo fantástico. E nós contamos com as suas orações nessa jornada. Como vimos, o pastor fala sobre o seu trabalho, né? E pastor Gessé é um parceiro nosso. A nossa igreja ajuda, participa no sustento dessa família lá no Timor-Leste, na Ásia, na realização da obra missionária. Nós vamos orar ao Senhor e hoje vamos substituir o cântico que sempre cantamos na Tua presença, Senhor, pela primeira estrofe e coro do hino 286 do nosso hinário, que tem como título Colheita Bendita. Então, após a oração, você ainda vai ouvir esta primeira estrofe e o coro como se fosse o prelúdio, ou o pós-lúdio, o pós-lúdio do nosso estudo desta noite. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo em que pudemos ministrar a Tua palavra. Nós te louvamos pela vida de cada um dos Teus servos, de cada família que pôde ouvi-la e dela participar. Nós te louvamos pela Tua igreja aqui, te louvamos, ó Deus, pelo Teu servo, nosso irmão Felipe, que nos auxilia na gravação e edição desses estudos. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos anunciar a Tua preciosa palavra. Rogamos agora, ó Deus, de maneira especial, que estes estudos, que esta série de reflexões possa produzir frutos no nosso meio, possa produzir frutos na Tua igreja, e que nós, despertados para o cumprimento do ID de Jesus, possamos contribuir, possamos dar a nossa parcela de contribuição para que a ordem seja cumprida, quer por nós mesmos aqui, quer pelo sustento daqueles que vão para outras regiões. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco e continue falando aos nossos corações. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
somos nós fiéis, ceifando para o Rei dos Reis, os frutos prontos a colher, que em derredor se estão a ver, assim a Cristo Salvador, rendemos peito de louvor ao nosso Mestre lá no céu, que sobre a cruz por nós morreu. Vamos nós obedecer, vamos